Oi, gente, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ver Mulher. Eu sou Lene Alves e sou muito grata por estar mais uma vez com vocês, viu? Olha só, hoje o nosso palco do Pode Ver Mulher recebe uma mulher que é altamente, tem uma mente afiada, tem uma voz firme e um coração que pulsa por transformação. Ela é palestrante, mentora de comunicação, master coach, analista de perfil comportamental e especialista em neurociência do comportamento humano. Esse bate-papo tá demais. Acima de tudo, é uma mulher que tem ajudado centenas de outras pessoas, outras mulheres a destravarem a sua voz. Voz de liderança, voz de potencial. Seja bem-vinda, Patrícia Amorim. Como eu estou feliz por você ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Lene. Boa tarde a todas as ouvintes da Rádio Verona. Para mim é uma grande... Da Rádio Verona, aqui está hoje no Pode Ver Mulher, nesse podcast incrível, que eu quero parabenizar vocês, a você por ter essa visão e dizer que esse é um podcast que ele dá voz, né? Dá voz a histórias inspiradoras e que empodera muitas mulheres. Então, quero dizer aqui para você que a honra é toda minha e que eu recebi esse convite com muita alegria. Ai, que bom. Patrícia, eu tô achando que nosso bate-papo vai ser daqueles, viu? Muito rico, meninas. Então, vai lá aí compartilhando, porque muitas mulheres vão adorar esse bate-papo. Fala um pouquinho de você, Patrícia. Patrícia Amorim, você é daqui de Teresina? Sou de Teresina. Eu me formei em Direito, Lene, mas eu não me sentia pertencente àquele lugar. Algo não fazia sentido, eu me sentia incompleta. Uhum. E passei muito tempo em busca de um propósito de vida, porque aquilo não fazia sentido para mim. Eu gostava do direito, era apaixonada, é lindo o direito. Me formei, fiz OAB, mas realmente não pulsava, como você fala, não pulsava o meu coração. E eu descobri a comunicação em 2016, quando eu fui trabalhar numa fundação, coordenar cursos, né, de uma fundação aqui no Piauí. 2016, acho que foi quando a gente se conheceu ali, 2017, né? Sim. Foi 2017 a gente se conheceu. Então, em 2016 eu fui convidada pelo ministro João Henrique para coordenar os cursos na Fundação Ulisses Guimarães aqui no Piauí. E naquele momento, eu comecei a ministrar algumas palestras, né, sobre oratória, falar em público. E aquilo foi tomando conta de mim, realmente me encheu, porque fez muito sentido para a minha história, para a minha jornada. Eu tinha muito medo de falar em público, né? Hoje é interessante, eu sou palestrante, sou master coach, mas a minha infância eu era aquela criança tímida no canto da sala, que tinha vergonha de levantar a mão e dizer presente. Eu sei. Sabia as respostas, mas tinha muito medo. Então, quando me veio esse convite, eu já tinha perdido muitas oportunidades por medo de falar em público. Quando veio esse convite, eu aceitei e realmente vivi uma jornada. Entendeu? E essa jornada depois fui fazendo vários cursos, como você já comentou, de Master Coach, analista de perfil comportamental, neurociência, para entender a mente humana, entender por que as pessoas têm medo de falar em público, por que essa trava. E a partir de então, eu desenvolvi um método chamado Conexão, para ajudar as pessoas a falar em público com segurança, para ajudar as pessoas a destravar, a ter mais confiança em si e poder usar a sua voz. Porque todo mundo tem algo a falar, algo a contribuir, a ensinar. Verdade. Você falou aí o medo de falar em público. Tem uma revista internacional, a Sunday Times, né? Que ela falou que 41% da população tem medo de falar ao público, mais medo do que morrer. Eles preferem morrer do que falar ao público. Verdade. E esse estudo é um estudo que eu trago também dentro dos meus treinamentos. É um estudo em inglês, foi publicado nessa revista, né? Nesse jornal Sunday Times, quer dizer. E é interessante. E eu me sentia também nisso. E eu vejo muitas mulheres e muitas pessoas também que têm esse medo de falar em público. E em virtude disso, perdem muitas oportunidades. Muitas. E não é só os ingleses, né? No Brasil também temos estudos que 60% das pessoas, elas têm ansiedade, algum tipo de ansiedade ao falar em público. No Rio Grande do Sul, na Universidade do Rio Grande do Sul, foi feita uma pesquisa que 70% dos universitários também têm medo de falar em público. Então,
o medo de falar em público, ele é uma realidade mundial, né? Você não está sozinha. Você, mulher que está nos ouvindo, se você tem esse medo hoje, você não está sozinha. Nossa, quanto tempo que você já está trabalhando com a comunicação, Patrícia? Trabalho com comunicação desde 2016, 2016, né? 2016, final de 2015, início de 2016. Então, acredito aí que quase 10 anos já trabalhando com a comunicação, imergida nesse processo, com estudos com neurociência, PNL, o coach, me ajudaram demais, e análise de perfil comportamental também. Ai, que legal. eu acho não, isso é necessário para a gente ter até mais segurança. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao falar em público? Porque tem gente até que acha que eu tenho uma voz boa, eu falo bem, e às vezes comete excessos, às vezes trava, vem aquela história do esquecimento, que você às vezes está empolgada e dá aquele brancão. O que é que a gente faz nesse momento, Patrícia? Perfeita a sua pergunta, Lene. Qual o maior erro que as pessoas cometem? O maior erro que, depois de muito tempo de pesquisas e estudo, que eu observo hoje com os meus mentorados, mentoradas e meus coaches, é que as pessoas elas têm medo do julgamento do outro. Então, quando eu vou falar em público, quando você falou, eu vou esquecer, eu vou errar, por que eu vou errar? Por que eu vou esquecer? Porque eu tenho medo do que o outro vai falar. Será que ele vai gostar da minha voz? Vai gostar da minha roupa? E aí, todo esse julgamento, esse medo do julgamento gera em mim, né? Gera em mim o medo da rejeição. E essa rejeição, ela me recorda, me remete a uma rejeição que eu sofri na minha infância. Nossa, então, começa na infância. Tudo começa na infância. Tudo começa na nossa infância, por tudo que eu vi, ouvi ou senti de forma repetida ou sobre forte impacto emocional. Então, o que foi que essa criança que está aqui dentro da Patrícia, está dentro da Lene, está dentro de você, mulher que está nos ouvindo, o que foi que essa criança ouviu? O que foi que essa criança viu, sentiu? Ou menina desorganizada, ou menina bagunceira, não serve para nada. Eu nem sei para que eu tive filho. Nossa, menina, essa é forte. Muito forte. Menina, cala a boca. Menina é melhor calada do que falando. Então, onde tem homens, mulheres não falam. Não falam. Nossa, essa daí eu fico ouviu muito, Helene? Nossa. Então, assim, tudo isso foi se transformando nas nossas experiências. Então, toda a minha experiência, ela gera uma memória na minha mente. E essas memórias, resumidamente, elas se transformam nas nossas crenças. E o que é a minha crença? É tudo que eu acredito, é tudo que eu creio, é a minha verdade. Então, a nossa identidade, ela foi fraturada. A nossa identidade, ela foi fragmentada na nossa infância. E é por isso que você cresce com medos, e aqui a gente está falando sobre o medo de falar em público, mas você também pode crescer com medos nos seus relacionamentos. E eu tenho que restaurar essa identidade. É por isso que o processo de autoconhecimento, ele é um processo que ele faz parte dessa caminhada, dessa jornada, né? Então, é extraordinário. Então, o maior erro hoje é o julgamento, é o medo do julgamento das pessoas. Isso tem fundamento, muito fundamento. A gente, até como você falou, muitas vezes na escola sabia a resposta, mas acabava não falando por medo do julgamento. E aí, quando alguém lhe pergunta, vamos para tal lugar? E você diz, Patrícia, para onde você quer ir? Eu disse, qualquer lugar serve. Que brincadeira você quer brincar? Tanto faz. Então, não me posicionava. Eu pergunto a você, quantas vezes você já não se posicionou? Ou no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Tudo isso é comunicação. E vem desse medo, né? Verdade. Eu lembro que até falar o presente também na escola, eu tinha vergonha, porque eu sempre tive uma voz grave. Uma voz grave e tal. E eu lembro que quando eu falava presente, ai, que voz grossa. E hoje eu já até agradeço pelo grave da minha voz, né? É uma benção, graças a Deus. É linda. Mas isso vem trazendo muitos traumas pra gente que realmente trava. E você acaba sendo um adulto que não consegue destravar. Verdade. Imagina você, Lene, criança, na sala de aula com seus coleguinhas, e quando você diz presente, as outras crianças começam a falar. Voz feia, voz grave, voz... Então, assim, aquilo você viu, você ouviu e você sentiu. E foi forte impacto. Forte. Foi forte impacto. É tanto que você lembra até hoje.
Foi forte impacto emocional. Então, isso gerou, com certeza, muitos traumas, muitos medos. E eu acredito profundamente, por tudo que eu tenho estudado, é que o primeiro passo realmente é trabalhar. Por isso que no meu método Conexão, o primeiro passo, o primeiro segredo é trabalhar a confiança. Fala mais um pouquinho sobre esse método. Helene, esse método ele tem 7 pilares. 7 pilares. 7 princípios. E o primeiro é a confiança. O primeiro princípio para você falar bem em público é você confiar que você pode. E aí onde eu vou trabalhar essa parte também da infância, das crenças limitantes, potencializar crenças fortalecedoras. E a gente vai trabalhar 2 ferramentas que eu vou trazer aqui, seriam as afirmações. Patrícia, o que são essas afirmações? É o eu sou. Normalmente, uma pessoa que acha que não tem o dom de falar em público, ela diz, eu não tenho o dom. Ou ela diz, eu sou tímida, eu não sei falar. Então, ela já está afirmando para ela mesma, né? Exatamente. Então, ali é a identidade dela. Então, olha assim, qual foi a sua identidade na sua infância? Foi tudo que você viveu. A sua identidade foi criada ali. Então, qual foi a identidade da Lene? A voz grave. Então, para você, naquela época, ter voz grave não era bom. Hoje, que bênção. Que linda, que maravilhosa. Nós é que somos abençoados com a sua voz, entendeu? Então, a identidade, ela foi fraturada, foi fragmentada. Então, a gente vai trabalhar isso através das afirmações, no eu sou, eu posso, que é as crenças de capacidade, e do mereço. Eu mereço, minha voz merece ser ouvida. Eu mereço falar, eu mereço ser ouvida. Então, trabalhar essas três etapas, né, que é da pirâmide do indivíduo. E realmente isso ele tem um resultado muito forte. Depois que as minhas mentoradas, os meus alunos, nos meus treinamentos, fazem essas afirmações, eles realmente conseguem perceber uma mudança dentro do corpo dele, uma mudança química mesmo no corpo. Só que isso é um processo, é uma jornada, não é uma vez que você fala e que vai mudar, né? A Camila Vieira, ela fala muito no processo de volta, né? Voltar para aquele início, o que Deus te deu. Porque a gente, no nosso caminho, a gente vai se perdendo, né? Se perdendo com esse julgamento, se perdendo com más companhias, as negatividades. Aí ela fala muito desse processo da volta para casa do Pai, da volta de quem realmente você é, da sua verdadeira identidade. Exatamente. Isso eu acho muito legal o que ela fala. É perfeito. E é sobre isso. É a gente realmente despertar a nossa real identidade. Porque a Patrícia de hoje, a identidade dela foi fraturada, foi fragmentada na infância. Se teve abandono, ou se teve rejeição por parte de pai ou par de mãe, separação, brigas, álcool, drogas. Então, o que foi que aquela criança viu, ouviu? Ou pai trabalhando muito, ou mãe trabalhando muito, não dando atenção, não dando carinho, não dando amor. Então, assim, o que foi que a criança viu? O que foi que a criança sentiu? O que foi que a criança ouviu? As memórias delas se transformam nas crenças e as crenças nos resultados. Você falou sobre más companhias, apesar de não ser o nosso tema, mas eu achei oportuno. Se eu tenho a minha identidade fraturada, ou seja, eu não sei mais quem eu sou, eu vou me juntar com qualquer pessoa. Então, é por isso que tudo isso assim, ele se complementa. Então, o primeiro passo é confiar, é trabalhar essas crenças de afirmação, as crenças de identidade, capacidade e merecimento. E uma outra ferramenta também que a gente faz é a visualização de futuro, onde você fecha os olhos e se imagina falando com segurança, com confiança. E essa visualização de futuro, ela é resultado desse livro, né? Eu sou coautora. Que legal. Sou coautora desse livro. Olha esse livro, gente. Tempo de Ação. A Karina Matos, ela foi organizadora desse livro e foi muito extraordinário. Eu trouxe aqui como presente para você, viu? Quero muito, gente. Depois eu vou... Tempo de Ação. Depois eu vou autografar. E ele foi resultado de uma visualização, Lênio. Foi? Foi. Eu já estava imersa nos processos de coach, cursos, PNL, e durante vários cursos eu nunca tinha colocado escrever um livro. Eu sempre colocava palestras, treinamentos, entrevistas, viu? Que legal. Mas nunca coloquei escrever um livro. E nesse dia, nesse treinamento, eu coloquei escrever um livro. E no intervalo,
Eu tinha acabado de fazer a ferramenta, o ministrante deu um intervalo para o coffee break. E quando eu saí, eu não dei 10 passos, a Karina Matos me convidou para escrever como coautora dele. Que legal, Patrícia. Então, é muito forte, gente. Funciona, legal. viu, mulheres? Visualização. Que é a visualização, né? É você fechar os seus olhos e por 7 minutos, pelo menos, você visualizar, você imaginar, falando com segurança, com confiança, segura, positiva. Você imaginar que as pessoas vão lhe olhar, elas vão gostar do que você fala, que você vai lembrar tudo que você vai falar. Ai, que legal. E isso serve para tudo. Para tudo, exatamente, tudo porque a comunicação vida. ela é imprescindível, né? Ela é necessária para o nosso dia a dia, independente de se for palestrante, empresário. Gente, ela é necessária demais, a comunicação. E é interessante, Lene, que eu sempre digo assim, que você pode ter um currículo perfeito, mas a comunicação é uma habilidade tão imprescindível hoje para as empresas, que mesmo com o seu currículo muito bom, se você não tiver essa habilidade de comunicação, você pode sim perder muitas oportunidades e empregos também. Porque a comunicação ela se tornou uma habilidade muito importante. Então a mulher hoje que desenvolve sua comunicação com segurança, com assertividade, com confiança, ela consegue impactar, ela consegue transformar tudo ao seu redor. Verdade, verdade. Assim. Nosso Pode Ver Mulher da última quinta, quem estava aqui era a Lilian Valadares, minha querida, um beijo para você, foi lindo o nosso bate-papo. E ela falou bem sobre vendas, que vendas não é só chegar e vender e tal. É muito mais profundo. É neurociência, é psicologia, vender uma arte. É verdade. E a gente percebe o quanto a comunicação ela é necessária para a área de vendas, porque você tem que se comunicar bem para poder convencer o cliente, até porque, como a gente falou com a Lília, às vezes o cliente chega lá na loja achando que é o produto é esse aqui que vai resolver meu problema, e muitas vezes não é. Quando você começa a ouvir o que ele quer e tal, senão o que vai realmente servir para você é isso. Então, existe toda essa comunicação também, né? Na vendas, o quanto é necessária e tudo mais. Com certeza. Falando sobre analista comportamental, me diz qual é o perfil que tem mais dificuldade de se expressar, de se comunicar em público. Perfeito. Na teoria diz que existem 4 perfis, Lene. Existe o perfil dominante e o perfil influente. E esses 2 perfis, eles gostam muito de falar. Eles gostam de se falar, de se expressar, eles gostam de comunicar. Dominante e influente. Existem outros 2 perfis, que é o estável e o conforme, que eles gostam mais de ouvir. Eles não gostam muito de falar, de se expressar, eles gostam mais de ouvir, certo? Mas assim, quando você me pergunta quais são os perfis que têm mais dificuldade, eu diria que seria o estável e o conforme. Por quê? Porque realmente eles preferem ouvir do que falar. Sim. Mas se você me disser, Patrícia, então você quer dizer que um perfil conforme, um perfil estável, ele não pode falar em público com segurança? Não, ele pode sim. Claro, por quê, Patrícia? Porque falar em público, Lene, não é dom. Falar em público não tem a ver com o perfil. Falar em público tem a ver com treino, prática, técnica e mentalidade. Então, qualquer perfil pode desenvolver uma ótima habilidade de comunicação, falar com persuasão, falar com segurança. Então, tudo vai depender realmente da caminhada dele, do projeto dele, da trajetória dele e realmente do que eu sempre digo, pagar o preço. Você quer pagar o preço de fazer todo dia suas afirmações, de fazer as atividades, o exercício, de ler livros, de fazer cursos, treinamentos, e aí você diz, eu não tenho dom, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, a Aline tem sorte, a Patrícia tem dom, eu não tenho o perfil, e você se esconde atrás disso. E muitas vezes é só um medo mesmo, não é isso? Medo, o julgamento. Exatamente. E você acaba se procrastinando a dar o passo para o próximo nível. Para o próximo nível. E uma vez uma tia minha maravilhosa, ela não está mais aqui entre nós, uma vez ela disse, minha filha, você tem um dom de falar em público. E naquela hora assim eu disse, não, tia, eu não tenho um dom. Agradeço até você dizer que eu tenho um dom, mas eu não tenho um dom de falar em público. Eu tenho prática, eu tenho treino, eu tenho estudo, eu tenho muito calo no pé. Por quê? Porque eu viajei muito, fiz muitos cursos e realmente paguei o preço, trabalhei o meu autoconhecimento, imergi mesmo nesse conhecimento e no autoconhecimento.
Então, é sobre isso. Falar em público não é dom. Falar em público é treino, é prática, é preparação e principalmente mentalidade. Como é que a neurociência ela tem te ajudado a transformar, a você transformar os teus mentorados? Como é que ela te auxilia? Porque eu vejo que vários estudos, não foi assim, Patrícia começou há um ano atrás, tá? Eu vejo aí que você ralou, você era do direito, mas o que pulsou mais forte a comunicação dentro de você e você sempre busca o conhecimento, né? E você falou também sobre a neurociência. Me fala a importância da neurociência na comunicação. Perfeito, Lene. Na neurociência existe hoje o que a gente chama, eu não vou trazer coisas técnicas aqui não, viu, gente? Certo. Eu prometo que vai ser só esse termo aqui técnico que eu vou trazer para vocês. Mas na neurociência existe o que a gente chama hoje de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novas conexões. Então, imagine, nós estamos aqui no estúdio com toda essa iluminação e a Lene diz assim, olha, eu quero que tenha uma iluminação de LED aqui ao redor dessa TV. Então, eu preciso de uma nova, o quê? Conexão elétrica. Uhum. Então, você chama o eletricista e ele faz essa nova conexão elétrica. E assim funciona com a nossa mente. Nós, os cientistas, eles descobriram o quê? Que o nosso cérebro é capaz de criar novas conexões. E o que é que isso tem a ver com falar em público? Isso tem a ver que, se eu acredito hoje, se a minha crença hoje é que eu não posso falar em público, que eu não tenho dom, que eu sou tímida, que os outros são melhores do que eu, isso é uma conexão que está dentro do meu cérebro. Eu posso mudar isso. Eu posso mudar isso através exatamente das afirmações e da visualização de futuro. Porque o meu cérebro, ele não entende, Lene, o que é real do que é imaginário. Ele não distingue o que é real do futuro. Então, assim, a neurociência ela vem para nos ajudar nesse sentido. Resumidamente, é dizer o seguinte, se você hoje tem timidez, tem medo de falar em público, fica nervosa, fica nervoso, você pode sim mudar isso. Por quê? Porque o seu cérebro pode mudar. Se alguém conseguiu, você também consegue. Se alguém chegou lá, você também consegue. E tem um caso de uma neurocientista, é Taylor, né? É a mulher que curou, a cientista que curou o seu cérebro. Ela sofreu um AVC e ela não conseguia andar, falar, não conseguia fazer nada. Ela tinha consciência do que estava acontecendo, mas ela não conseguia se movimentar. E só visualizando, ela conseguiu o quê? Ela se visualizava andando, ela se visualizava falando, palestrando. E hoje ela está perfeita, ela realmente conseguiu se curar disso. Nossa, é extraordinário. Isso é muito verdade o que você fala. Até a questão de dirigir. Muitas pessoas têm muito medo de dirigir. Eu lembro que quando eu estava ainda na autoescola, eu tinha muito medo. Na verdade, eu achava que não iria conseguir, gente. Eu dirigindo, não vai dar certo e tal. E de repente passavam as senhoras dirigindo o carro. Senhorinhas mesmo. E eu ficava olhando para aquilo ali. Aí eu ficava, poxa, ela já é uma senhora e ela consegue. Então eu consigo também. Show. Então eu comecei a botar na minha mente, eu vou conseguir. Quando eu ficava imaginando, nossa, eu tenho que dirigir lá da minha casa, que eu moro no Angelim, para o centro, já ficava nervosa. Eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha que pedir meu primo, alguém para ir comigo. E eu fui quebrando essa crença. Eu vou conseguir. E graças a Deus eu já dirijo, já viajo e tal. Mas a neuroplasticidade, o quanto isso é importante, o quanto essa ferramenta do Eu Sou também é muito importante. E eu te digo algo mais, Patrícia. Não é que você fez uma vez, consegui, de repente você já está caindo de novo. Verdade. Você já está se sabotando de novo. Você já está se colocando palavras negativas de novo. Já está naquele caminho aí, você tem que voltar, tem que limpar aquela crença. Show. Não é uma coisa fácil, né? E você falou um tema assim extraordinário. É limpar mesmo? Limpar. É limpar, porque a nossa mente, ela está muito suja de crenças negativas. Porque a nossa essência é linda, é extraordinária. Nós somos capazes de realizar qualquer coisa. Como assim, Patrícia? Nós somos capazes de realizar qualquer coisa. Porque se alguém conseguiu alguma coisa, você também consegue, mulher.
Se qualquer mulher chegou a algum lugar, algum patamar, você também consegue. E Tony Robbins, ele diz, não são as minhas condições, mas a minha decisão que vai determinar a minha história. Isso é verdade, o poder de decisão. Então, às vezes a gente fica pensando, eu não estou preparada 100%, por isso que eu não vou falar hoje. Eu não vou ministrar esse treinamento porque eu não estou 100%. Eu não vou falar na reunião, vou delegar para outra pessoa porque eu não estou bem ainda. E aí você fica adiando porque você fica esperando o momento perfeito. E o momento perfeito é agora. É começar agora, com as condições que você tem. Por quê, Patrícia? Porque se você for esperar mais, Lene, talvez o momento que você for começar já não vai estar mais perfeito. Mudou tudo. Mudou todo o enquadramento. Né? Tem até a minha amiga Jássica, ela fala obesidade mental, porque a gente... Não estou pronta, estudo. Eu tenho que fazer mais esse curso para ficar pronta. Estudo. E o tempo passando. É isso. E eu já ouvi falar, e é verdade... Você ganha muito na prática. Você ganha muito. Você tem que ir para ação. Tempo de ação. Você tem que ir para ação. E falando em ação, foi muito oportuno você trazer isso, porque uma mentora minha, né? Porque eu faço mentoria, mas eu também tenho que ter mentores. E uma mentora minha, a Tati Dantella, ela diz assim, Patrícia, sabe do que é que o medo tem mais medo? Eu disse, não, ele de ação. Então, quando você entra em ação, o medo ele começa a se afastar, a diminuir. Aí você entra em ação mais uma vez, aí ele começa a afastar mais ainda. Então, cada vez que você entra em ação, ele vai chegar um momento que ele vai ficar desesperado e ele vai correr, porque ele odeia movimento. O medo, ele não gosta do movimento, ele não gosta de ação. Então, quer superar o teu medo? Entre em ação. Começa agora. Gente, você falou na Tati Dantella, eu sou apaixonada por ela também. Assim também como eu quero deixar um beijo para um comunicador extraordinário do nosso Piauí, que é o Jax. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Você, olha, somos suas fãs, você é maravilhoso, viu? Verdade. É um homem pé quente da comunicação aqui do nosso estado e dá muito orgulho pra gente. Verdade. Qual foi o momento da tua carreira, Patrícia, que mais te desafiou? Tanto como mentora, como comunicadora. Porque eu sei que os desafios, eles sempre acontecem, né? Sempre estão aí. E faz até a gente aprender cada vez mais. Qual foi o momento mais desafiador na tua vida de mentora, na tua vida de comunicadora? Me diz aí. Para mim, o meu momento mais desafiador foi quando eu fui fazer a minha primeira venda. É interessante isso, tu falou sobre vendas assim. E quando eu fui fazer a minha primeira venda mesmo, porque se era de graça, eu estava dentro. Mas eu tinha um bloqueio, uma crença que eu não podia me vender, que eu tinha que fazer de graça, ou seja, era crença de merecimento. Né? Crença de merecimento. Então, eu tinha que ir de graça, então realmente ali foi muito desafiador. E quando a pessoa colocou o preço, eu disse, meu Deus, é tudo isso mesmo. Então, assim, eu acredito que foi o mais desafiador. Mas fora esse processo da venda, a primeira vez que eu fui ministrar uma palestra, primeira vez foi numa faculdade, em 2017, na Faculdade Camilo Filho. Eu fui convidada para fazer uma palestra, um curso. Foi um curso de oratória, foi uma noite inteira para os estudantes. E eu estava apavorada. Eu nunca tinha feito uma palestra inteira, nem de 1 hora, imagina de 4 horas. Nossa. Mas eu estava assim, apavorada. Haja repertório, hein? Mas assim, o que foi que eu fiz? Eu usei as técnicas que eu já sabia, fiz a visualização, as afirmações, mudei meu estado de recurso e fui, e comecei, entendeu? E deu certo. É isso que eu queria falar. Você é Master Coach, analista comportamental, como é que você se prepara para fazer uma palestra? Pronto. Porque, né, tem que ter toda a preparação mesmo. Às vezes até vem uma pergunta que não está ali no script. Como é que você se prepara? Bem, o primeiro ponto, antes de iniciar uma palestra, eu tenho um ritual, que a gente chama de ritual. Eu preparo a minha respiração, eu faço uma respiração diafragmática. Por que essa respiração diafragmática? Porque ela vai controlar o meu nervosismo, vai melhorar a minha voz também. Então, eu faço essa respiração. Eu agradeço a Deus aquela oportunidade, por estar ali, por poder impactar e transformar tantas vidas, por ter descoberto a minha missão.
Eu faço uma oração pedindo, Importante, eu né? faço oração, eu peço para Deus que as minhas palavras, que eu seja apenas um instrumento dele ali. Porque, na verdade, eu acredito muito nisso, que nós somos um instrumento de Deus e para ajudar outras pessoas que tiveram ou que têm a mesma dor que eu tive. Então, eu peço, faço uma oração, eu faço a visualização e faço as afirmações. Então, assim, e eu faço, claro, a ativação de recurso, que é a pose do poder, né? A pose da Mulher Maravilha. Essa pose do poder é a pose que a gente chama, uma neurocientista de Harvard, Amy Cuddy, ela descobriu que quando eu coloco uma postura mais aberta, mais expansiva, né? Essa postura mais expansiva, no caso, ela coloca os braços aqui na cintura, o queixo levemente levantado, e eu fico nessa posição de poder que ela chama. Meu corpo libera um hormônio chamado a testosterona, que é o hormônio da confiança. Então, se eu fico por 2 minutos, eu já consigo sentir esse estado de recurso do meu corpo. É como se fosse uma farmácia química interna que a gente tivesse. Tipo, você está com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, né? Mas se você está com medo, está nervosa, não está se confiando, você faz o estado de recurso, que é o que é a linguagem não verbal. Ou seja, meu corpo, eu não estou falando, eu estou comunicando só com o meu corpo. E aquela comunicação, eu comunico não só para o outro, confiança, mas eu comunico principalmente para mim, dentro do meu corpo, são liberados esses hormônios. E eu fico mais confiante, eu me sinto mais preparada, né? E aqui no nosso Brasil, a gente tem o Paulo Vieira também, que foi meu mentor, né? O idealizador do método CIS. E o Paulo, ele tem o Yes. Então, eu faço o Yes, eu faço a pose do poder. Praticamente, assim, resumidamente, são esses os passos de uma preparação antes de subir ao palco. Ai, que legal, importante. Como é que a comunicação ela pode ajudar as mulheres na autocura, autoconhecimento, na liderança? Como é que ela pode ajudar? Porque nosso programa é feito diretamente para as mulheres. E nós vimos, assim, que muitas têm dificuldades de se comunicar. E olha que são mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, até donas de casa mesmo, tem que ter uma boa comunicação. Como é que essa ferramenta, comunicação, ela pode ajudar na autocura, no autoconhecimento, na liderança? Autocura eu acredito que é aquelas crenças lá do nosso passado, né? É verdade. Helene, a comunicação, eu digo que tudo na nossa vida é comunicação. Mesmo quando você não fala, você está se comunicando. Eu até digo assim que eu, nos meus treinamentos, eu pergunto, o corpo fala, gente? Todo mundo diz, fala. Eu digo, mentira, o corpo grita. O nosso corpo grita. Então, a comunicação, ela está em tudo na nossa vida. Então, se eu estou em casa, como é que a comunicação pode ajudar uma dona de casa? Na relação com os filhos, na relação com o cônjuge, na relação com as famílias. Que é a questão da comunicação não violenta, né? Isso, então, qual é a minha comunicação? É uma comunicação agressiva? É uma comunicação mais passiva? Ou seja, eu aceito tudo? Ou eu sou agressiva, grossa, falo alto, interrompo, não aceito a opinião do outro? Então, como profissional, isso vai impactar também, não só como uma dona de casa, nas relações familiares, mas como profissional, isso vai impactar também nas minhas relações profissionais. Ou seja, uma mulher que tem uma comunicação assertiva, ela vai ter mais resultados, ela vai ter mais impacto, ela vai ter mais espaços para ela poder estar. Então, a nossa comunicação, ela interfere diretamente na nossa vida e nos nossos resultados. Ah, que legal. Que legal, Patrícia. Muito, muito, muito legal. Deixa um conselho para a mulherada que tem esse medo ainda de se comunicar. Deixa um conselho para elas, o que elas devem fazer, como elas devem agir. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas hoje em dia tem o YouTube, né? Tem outras maneiras que hoje em dia nós temos os meios de comunicação. Aí a internet que já ajuda muito, né? Deixa um recadinho para elas, Patrícia. Lene, o que é que eu posso dizer para você? Para vocês, mulheres que estão nos ouvindo, primeiro, parabenizar você por estar aqui hoje nos ouvindo,
parabenizar você por pagar o preço, porque à medida que pode ver mulher, ele é um momento de cultura, de aprendizado, de conhecimento e de mentalidade. Então, parabéns a você, mulher. Esse é o primeiro passo da sua jornada. O primeiro conselho que eu posso dar para você é o seguinte: não se compare. Não se compare com nenhuma outra mulher que já fala bem, porque você está comparando o teu bastidor com o palco dela. Então, a Patrícia de hoje, a Patrícia que está hoje no palco, ela também já esteve no bastidor. E, às vezes, o bastidor de um profissional como a Tati, ou como outros que estão já numa caminhada há mais tempo do que eu, se eu for olhar para o palco deles, eu vou esquecer que eu estou no meu bastidor. Então, assim, não se importe com o palco da outra. A sua vida, ela é a sua história, a sua jornada, são as suas crenças. Então, a comparação é a pior coisa que você pode fazer com você mesma. É injusto com você, mulher, se comparar. Eu estou trazendo aqui a comunicação, mas em tudo na sua vida. Não se compare, porque é muito injusto com você. O segundo ponto, acredite. Acredite que você pode conseguir. Napoleão Hill, ele diz assim: se você pensa que é uma derrotada, você será derrotada. Então, acredite que você pode conseguir. Acredite, é um dos primeiros princípios, acreditar. E o terceiro conselho é comece, entre em ação. Falar em público não é dom, falar em público é uma travessia. E como toda ponte para ser atravessada, ela precisa de ação. Ação é o primeiro passo para você ter sucesso e ser feliz. Ação é o segredo para você tomar a decisão e fazer acontecer. Mas não pense que quando você toma a decisão, o universo vai conspirar ao seu favor. Vão existir dificuldades, vão existir obstáculos, vão existir barreiras. Mas pessoas que fazem têm sucesso na vida. Pessoas que fazem são mestres nos seus relacionamentos. Não espere o medo desaparecer para você começar, porque ele não vai. Comece. Comece com o primeiro passo. A tua longa jornada, ela começa com um único passo. E essa é a tua hora. Se você precisar de ajuda, conte comigo. Eu sou Master Coach, analista comportamental. O meu Instagram é Patrícia Amorim, OFC de oficial. Me chama lá no direct, que com certeza eu posso lhe ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Mas eu tenho uma coisa a dizer, Lênio. Vai doer. Vai doer, porque nós vamos enfrentar muitas crenças, muitos medos, mas é uma linda caminhada, uma linda história. E cada etapa que você vence, cada etapa cumprida, você se sente realizada. É extraordinário. Eu sou apaixonada por comunicação. Gente, show! Patrícia Amorim, gratidão, minha amiga. Gratidão, gratidão, gratidão por ter vindo aqui no Pode Ver Mulher. Ficamos muito honradas de ter você aqui, viu? Gratidão, você trouxe aí ouro pra gente. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão compartilhar, porque comunicação é necessária para o nosso dia a dia, para nossas vendas, para os nossos negócios. Então, compartilhe, mulher. Compartilhe com sua prima, com sua amiga, com sua vizinha. O importante é compartilhar. Gratidão, minha amiga, gratidão. A gratidão é minha. E lembre-se, mulher, quando você descobre sua voz, você muda sua própria realidade e inspira outras mulheres a fazer o mesmo. Gratidão, Lene. Parabéns. Tá lindo o estúdio. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.